Olá, meninas e meninos! Sabe quando nós temos aquele trabalho de pet e alguns dos blocos eles são lisos, o tecido é inteiro, nós não temos o trabalho no pet nesse tecido? Quando você faz algumas montagens e você precisa naquele trabalho colocar um quilt bem diferenciado, sabia que você pode usar um stencil? E o stencil ele tem muitas infinidades. Dá uma olhadinha lá no meu site que eu tenho vários modelos de stencil. E às vezes, com certeza, eu tenho algumas meninas e meninos que adquirem os stencils e não sabem tirar o total proveito desses stencils, principalmente os stencils pequenos. Então, os stencils pequenos, além dele ser mais barato, você também tem a opção de trabalhar nele de diversas formas. Você pode fazer bordas, você pode fazer cantos. Então, ele é de uma medida padrão de 10 por 10, gira em torno dessa medida. O que dá para fazer? Dá para você fazer borda, você repetir ele várias vezes, dá para você colocar ele nos cantos, nos entremeios de blocos, às vezes você faz uma borda de 10, dá para colocar ele nos entremeios, mas dá também para você criar designs muito diferentes. Então a minha proposta hoje é criar um design diferenciado com um stencil pequeno. Então eu estou trabalhando aqui com o stencil 10725, que é um stencil pequeno. A gente tem ele grande também, numa medida maior, mas tem ele pequeno. Esse pequeno eu vou transformar ele num bloco de 30 por 30. Então eu vou imaginar que eu tenho um bloco de 30 por 30, que depois de quiltado ele vai reduzir para uns 28 centímetros e vou criar um novo design para este bloco. Aqui eu tenho um bloco já quiltado, que eu estou montando uma colcha bloco a bloco, e eu já tenho um dos meus quadros, vai ser um desses blocos com o stencil 10725. Então, aqui o que eu fiz? Eu usei ele, repeti 5 vezes esse design e ainda trabalhei com micro quilting. Se eu quiser esses designs, onde não estão quiltados com micro quilt, mais saliente, com mais relevo, você pode trabalhar com 2 mantas. Ele vai parecer um trapunto. Então você pode colocar de repente a manta Amber 200 e em cima dela você pode colocar uma Poly 100. Vai ficar muito interessante. Eu aqui no caso estou trabalhando com a Jade 200, que estava mais fácil para mim. Ou você pode trabalhar com a Poly 150, às vezes eu trabalho com a Poly 150. Mas se você quiser um design com mais textura, com mais relevo, imaginando um trapunto, mistura 2 mantas. Coloca a Poly 100 por cima da manta que você tiver, que você vai ver o efeito super interessante que você consegue. Parece que ele salta ainda mais trabalhar com o micro quilt, como eu sugiro aqui nesse design. Fica bem interessante. Honestamente, eu não fiz isso. Eu coloquei uma manta, agora eu não me recordo se foi a Jade 200 ou se foi a Poly 150. Uma das 2 mantas fica interessante, mas é uma manta um pouquinho mais grossa, ela é uma manta um pouquinho mais grossa, tá? Então, o que eu fiz? Eu cortei quadrados de 30 centímetros. Então, eu imagino que o meu bloco, do meu trabalho, da minha colcha, da minha manta, tenham espaços de 28 a 30 centímetros, até 25 centímetros. O que eu fiz? Eu determinei uma margem, uma moldura em volta. Então, eu vim aqui e risquei a volta todinha uma margem de 3,5 centímetros. Então, isso fui eu que determinei, viu, gente? Eu vim e risquei a volta toda uma moldura, um contorno de segurança de 3,5 centímetros. Eu estou reduzindo este espaço interno aqui para trabalhar com o meu stencil 10725. Aí o que eu fiz? Risquei essa moldura em volta todinha de 3,5, vim aqui e medi o centro, deu 23 centímetros. Então o que eu fiz? Vim aqui, achei 11 centímetros e meio, 11,5, que é a metade, 11,5, e vou fazer um quadriculado. Então, vim aqui, olha,
Marquei 11,5 e fiz um quadriculado. Tô fazendo 4 quadrados. Não foi exatamente isso daqui que eu fiz. Peguei o espaço que eu tinha, determinei uma moldura. Essa moldura você pode determinar de acordo com o tamanho do seu bloco e dividir ele em 4 partes. O que que eu vou fazer? Vou pegar o stencil, o 10725, ele é quase do tamanho daqui, olha. Eu poderia repetir 4 vezes esse stencil aqui. Poderia repetir 4 vezes. Mas eu quis complicar um pouquinho mais. Então o que eu fiz? Eu trouxe esse stencil bem para a extremidade, bem para a ponta aqui da lateral e risquei. Vim aqui, olha, e risquei com uma caneta, dessas canetas gel, essas canetas que desaparecem com o calor do ferro, risquei todo em volta. Esses espaços, quando eu vou riscar aqui, quando eu vou fazer isso daqui, ó, eu tô riscando em volta todinho, olha. Certo? Quando eu risco aqui, faço isso daqui, eu estou transferindo o desenho para o tecido. Por que que ele tem esses cortes aqui, olha, esses pedacinhos aqui, olha, se você olhar, ele tem esses pedacinhos, para que esse pedaço do desenho aqui não saia. Então, para o stencil, eu preciso ter essas interrupções para que o desenho, como ele é linha contínua, ele não saia. Então, o que eu fiz? Eu já tenho um aqui desenhado, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que eu fiz? Eu vim com o desenho, coloquei ele aqui, transferi essa parte aqui. Vim para cá, transferi essa parte aqui. Vim transferir essa outra parte e vim transferir essa outra parte. Deixei esse centro aqui bem vazio. Aí eu vim, coloquei esta ponta aqui, olha, essa ponta da flor, essa ponta da flor entrando na outra flor. Então eu coloquei o mesmo stencil, aonde tem essa linha diagonal traçada, que é exatamente esta linha diagonal aqui, olha, é exatamente essa linha diagonal aqui, é essa linha diagonal que eu tracei aqui, que eu tracei com o próprio stencil, não tracei com régua. Poderia ter traçado com a régua? Poderia ter vindo aqui, olha, ter feito isso, olha, ter traçado com a própria régua. Mas como ela já está desenhada no stencil, eu utilizei o próprio stencil para fazer isso, certo? Aí fui e desenhei a terceira flor aqui dentro deste espaço e entrei com essa ponta, aqui e apaguei. Aqui tinha desenhado, olha, né? Aqui tinha desenhado a ponta, eu apaguei. Pode observar que está apagado, olha. Eu vim com a ponta do ferro e apaguei este pedacinho aqui para dar a ideia de que esta flor está sobreposta à outra. Então, o que você pode fazer? Você pode criar outros designs usando o stencil todo, um pedaço dele. Não tenha receio. Você pode usar metade do stencil e ir repetindo. Você tem que ter liberdade para criar com o próprio stencil. Combinado? Então, determinei o desenho, transferi o desenho certinho, do jeito que eu queria. O próximo passo é escolher a linha que eu quero trabalhar. Neste caso aqui, eu trabalhei todo ele com uma cor de linha somente. Eu vim com uma linha muito próximo do tecido, e trabalhei ele inteirinho com esta linha aqui, tanto o contorno quanto o microquilt. Para o que eu vou fazer para vocês, porque eu vou quiltar este outro aqui junto com vocês, o que eu fiz? Eu escolhi 2 linhas contrastantes, olha. Eu vim aqui e escolhi 2 linhas contrastantes. Então, eu escolhi este salmão mais escuro para fazer o contorno das flores e a linha clara da cor do tecido para fazer o microquilting. É uma outra opção que vocês têm. Trabalhar com 2 tons de linha. Microquilting sempre com o tom do tecido. Combinado? E você pode ter a opção de fazer com o mesmo tom do tecido contorno
ou trabalhar com um tom mais escuro para fazer este contorno. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou para a máquina, vou colocar a linha mais escura, vou passar a linha mais escura e ainda vou dar uma dica para vocês como que eu passo a linha. Eu não fico desenfiando máquina para passar linha. Eu dou um nozinho e puxo o fio, inclusive até na agulha, ela transporta toda a minha linha. Vou para a máquina com o meu trabalho, já o sanduíche montado, então eu tenho aqui tecido de forro. No tecido de forro eu coloquei um tecido com que tem a base clara, tecido de forro, manta. A manta você vai colocar a manta que você tem, você disponibiliza aí. Dica, se você tem manta R1 ou R2, coloca a resina ao lado que tem cola para o avesso do tecido. Tá? Coloca para o avesso, que é a parte de trás. Deixa a parte onde vai fazer o trabalho sem resina. Quando você trabalha com microquilting, que no caso é o que nós vamos fazer na parte externa aqui, não é interessante trabalhar com manta resinada. Ele não dá o mesmo efeito. Ela baixa muito, ela não fica... E a resina, inclusive, atrapalha na hora com a agulha. Então, se você puder evitar, fica melhor sem a resina, tá? Tanto a R1 quanto a R2 para trabalhar com o microquilting. Alfinetei bastante no contorno. Não alfinetei aqui no centro, porque é um espaço muito pequeno e vai atrapalhar para eu fazer a gravação para vocês. Mas se você não tem muita prática, pode colocar alfinete e ir tirando aos poucos. Coloquei o alfinete de segurança, que são esses alfinetes aqui, olha. São esses alfinetes que são curvos, né? Ajuda bastante. E agora é ir para a máquina e começar a fazer o quilt. Vamos comigo? Então o que eu vou fazer? Vou colocar a linha do tom mais escuro, vou passar ela na máquina. Uma dica para vocês, eu nunca deixo a minha máquina desenfiada. A minha máquina fica permanentemente com o fio de linha passado nela para ganhar tempo. Então, pode ver que ela não tem aqui nenhuma linha, mas o fio está passado pela máquina, inclusive pela agulha. Então, o que eu vou fazer? Vou posicionar a linha no lugar correto, vou pegar o fio, que já está passado, vou dar um nozinho, vou dar um nó nele, puxo bem, tá o nó feito, e vou vir aqui e vou puxar o fio da máquina. Olha, eu tô puxando a linha que estava, inclusive na agulha, passou pela agulha, ela passa pela agulha. A minha máquina já está passado o fio com a linha que eu preciso. Coloquei no ponto zero, reduzi a máquina para o ponto zero, anulei o ponto, não abaixei dente, não fiz nada, porque é uma máquina que eu utilizo para costurar. Então eu não mexi nos dentes da minha máquina, só transformei ela para o ponto zero. Coloquei um pé de quilting e agora eu vou começar a fazer o contorno do desenho. Então vou vir aqui, olha, vou começar aqui, abaixo a agulha e levanto, puxo o fio de baixo. No fio de baixo eu estou com uma linha clara, porque o meu tecido de forro é um tecido com fundo claro. Seguro os dois fios, dou uma laçada na mão, seguro os dois fios e vou começar a contornar o desenho. Toda vez que for parar, pare onde tem ponta. Como eu já bati 3 vezes para começar, uma das maneiras para arrematar, você pode cortar o fio. E agora contorna o desenho todinho, sem correr, sem pressa. Estou contornando a folha, a flor. Aqui eu vou parar, que é onde eu apaguei, lembra que eu falei para vocês que eu apaguei o desenho? E vou fazer o contorno dessa flor aqui. Pode ver que eu não estou correndo, estou fazendo devagar, justamente para mostrar para vocês que não precisa ter
tensão, não precisa ter pressa, não precisa fazer correndo. Se por acaso sair fora da linha de contorno, não tem problema porque você vai apagar essa caneta. Então, a hora que você passar o ferro, ela vai desaparecer. Então, você não vai perceber. Chegando aqui, eu já vou fazer essas pétalas internas aqui dessa flor. Tanto dessa quanto dessa daqui. Aqui, eu vou fazer, onde tem esse meio, eu vou dar continuidade, eu vou fazer como se fosse o número 8. Eu uso bastante esse design, eu faço bastante coisa com ele. Parei no centro e mesmo continuar até o final, eu vou fazer essas outras duas pétalas, volto para cá para depois ir para a parte de baixo. E vou colocar para vocês no final desse vídeo toda a sequência do desenho que eu fiz aqui. Aí você não se perde. Então dá uma olhadinha, vai até o final do vídeo. No final do vídeo eu coloco para vocês toda a sequência. Eu faço o desenho da sequência que eu fiz essa flor para fazer o contorno certinho dela. Aí com certeza você não vai errar. Já preenchi todo esse desenho aqui, agora eu vou fazer o de baixo. Fazendo o 8, não completo, no primeiro 8 eu não completo até o final. Eu paro ele no centro. Paro ele no centro e faço o próximo. Parei aqui. Então, já tenho pronto este design e esse design. Se eu quero ir para este daqui ou para este, eu passo por cima dessa pétala aqui, volto por cima dessa pétala aqui, venho aqui, volto por aqui e faço o contorno dessa flor. Então, eu vou voltar por aqui, vou fazer este contorno aqui, olha. Vou vir aqui por cima e vou desenhar esta flor aqui. Voltei por cima, agora vou fazer a flor externa. Aqui, ó, tá vendo que eu passei para fora? Não tem problema, e na hora que eu passar o ferro, nem vai aparecer. Vou contornar todas as flores, as 5 flores. Cheguei aqui, vou para essa ponta para poder começar a fazer o 8. Para no centro. Cheguei no final aqui. Posso tirar, posso arrematar e vir para o lado de cá, ou eu posso vir por cima da linha que eu tracei, a parte externa aqui, e vir para estas outras flores aqui. Terminou de fazer todo o contorno das flores, aí você vai fazer o preenchimento com o microquilt. Você vai trabalhar com o microquilt.
Eu não vou terminar essas duas aqui, eu já vou direto para o microquilt para mostrar para vocês para esse vídeo não ficar muito longo e muito cansativo. Mas o correto é primeiro você fazer todo o contorno com a linha mais escura. Não fiz o contorno do quadrado, eu não fiz, só fiz o contorno das flores, do desenho do stencil, para depois ir com o microquilt. Então eu vou arrematar, vou trocar para a linha mais clara, vou colocar essa linha mais clara, para fazer um pedaço do microquilt para poder mostrar para vocês. O que eu vou fazer? Eu já troquei a linha, já coloquei a linha mais clara, já arrematei. Imagina que você já tenha quiltado todo o contorno com a linha mais escura. Coloquei a linha mais clara para fazer o microquilt. O que é o microquilt? Eu vou baixar bastante o tecido para salientar esse desenho com a linha mais escura. Esse desenho do stencil com a linha mais escura. Então eu vou vir aqui, eu vou vir e vou fazer bem próximo linhas retas, seguindo este formato da pétala aqui, olha. Venho, volto, mas esse microquilt aqui com linhas retas bem próximas, bem próximas. Então já está no ponto, agora eu vou, ó, sem correr também, o mais próximo que vocês puderem. E aproveita esta linha reta aqui, a primeira linha que nós traçamos dos quadrados, para você parar e dar uma respirada. Olha, você vem, para, dá uma respirada e faz o outro contorno aqui. Mas o quanto mais próximo, mais você vai abaixar a manta e mais bonito vai ficar. Sem correr, sem pressa, não precisa ter pressa. Então, a linha clara, o mais próximo possível do seu tecido. Dica que eu esqueci de falar. Procure trabalhar com tecido liso ou tecido texturizado muito próximo, como é o caso desse daqui da Alecrim, do salmão. Esse tom salmão aqui está bem clarinho, então aparece bem no desenho que eu estou fazendo. Então eu estou abaixando a manta para salientar as flores que foram feitas. Vou fazer até esta linha aqui. Vou fazer até esta linha aqui. Nessa parte da moldura, o que eu fiz? Eu vim e fiz com forma diferente. Então aqui eu dei sequência neste desenho aqui. Dei sequência nesse formato deste desenho. Aqui eu fiz bem aleatório. Então eu fiz um para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro. Observa aqui, eu vou colocar uma imagem bem próxima para vocês. Aí você consegue visualizar. Aqui eu dei a sequência no formato da flor. Então toda essa parte interna eu fiz o contorno da flor. Na moldura, como eu vou refilar ele para 28, eu fiz bem irregular. Então eu fiz tanto para um lado quanto para o outro. Eu não tive a preocupação de manter sempre o mesmo padrão. Eu fiz bastante irregular. E deu um efeito bem bonito. Dá uma olhada nele pronto, que efeito interessante que fica. Espero que vocês tenham gostado e que façam bastante proveito deste stencil, porque ele é um stencil pequeno, mas ele é um stencil rico ao mesmo tempo. O tamanho não é documento, não é porque ele é pequeno que você não consegue fazer trabalhos maravilhosos. Beijinhos e até a nossa próxima aula sobre stencil.